Por que você optou por fazer o LLM e o quanto que a realização desse mestrado ajudou no desenvolvimento da sua trajetória profissional e para você se tornar uma referência na sua área de atuação? O que você aprendeu lá e que você trouxe e aplicou no seu retorno? Tá. Acho que uma coisa no escritório especificamente, no nosso plano de carreira, existia sempre uma regra no plano que o ideal era que os advogados da área empresarial fizessem um mestrado no exterior e um trabalho no escritório americano. Isso já existia na minha época, tá? Então já existia, e antes de mim, várias das pessoas tinham feito isso. Então o escritório já, inclusive, apoiava, eu até recebi uma ajuda financeira, não muito organizada como é hoje, de fazer um mestrado no exterior. Então isso já estava na carreira, fazia parte do plano de carreira e, obviamente, foi incentivado até pelo Antônio Mendes, que era meu chefe na época, né, o sócio responsável. E eu optei especificamente pela Boston University, porque era um dos pouquíssimos programas de mestrados que era ligado à área bancária, tanto que o programa é Banking Law Studies. Recebi outras propostas, recebi propostas de Ivy Leagues, muito legais, mas eu queria alguma coisa na área bancária, porque eu queria entender como era essa parte no mundo, né, como era o direito bancário no mundo, porque esse é um curso que é International Banking Law Studies, então ele mostra o mercado americano, mas mostra outras jurisdições. E o que foi muito interessante nesse curso? Primeiro, porque obviamente você aprende o mercado bancário e regulação bancária americana, que é muito diferente da brasileira, até inclusive você se espanta para saber como é que a coisa funciona quando você tem múltiplos reguladores, ou às vezes não funciona, né? Como você vê casos recentes em alguns bancos aí. E também você acaba tendo contato com outras pessoas, que são pessoas que militam na área, inclusive diretores de bancos centrais de outros países. Então foi muito interessante a experiência, principalmente nos eventos em que você tinha que fazer discussões de grupo, de você ouvir, né, outras jurisdições e outras pessoas que eram funcionários públicos de um outro banco central e que expressavam opiniões e você começava a entender questões macroeconômicas, o porquê o que o Banco Central faz isso. Então, para mim, foi uma visão muito interessante para entender o ponto de vista da regulação macro, o que um Banco Central busca e por que isso é importante. E isso foi, assim, para mim, fundamental, porque hoje, quando eu trabalho no desenvolvimento, por exemplo, de um produto bancário, ou numa defesa de um produto, ou até de um cliente perante o Banco Central, esse conhecimento dos pesos e das importâncias que um regulador dá, e nas questões macro, elas são fundamentais para você conseguir chegar no objetivo de desenvolver um produto ou defender seu cliente perante um regulador. E Bruno, é muito interessante você trazer dessa forma, porque eu sempre brinco que para a gente saber qual vai ser o futuro do mercado jurídico brasileiro, basta a gente olhar para os mercados europeu e americano, né? Porque lá as coisas acontecem antes. O quanto essa vivência no LLM, respirar o mercado americano, a regulação americana em relação à parte bancária, te ajudou a desenvolver essa prática aqui no Brasil? Eu acho que nessa época, né, o Brasil já começava a adotar os modelos de Basileia, algo que nos Estados Unidos e na Europa já tinha sido feito ou estava sendo feito. Então, uma coisa que eu aprendi é que existe uma consistência de princípios da Basileia que são iguais em todas as jurisdições. E também ficou muito claro que o Brasil ele era até mais conservador do que as regras. E isso tem um pouco a ver com a história do Brasil. Mudança de moeda, hiperinflação, planos econômicos. Então você tinha que ter, na visão do Banco Central, uma infraestrutura bancária sólida. Você tinha que ter bancos de grande porte que não podiam quebrar por conta do risco sistêmico. Então o Brasil sempre foi na linha mais conservadora. Então, nesse aspecto, foi interessante ver como o mundo se padronizou e como isso é essencial para a segurança do mundo como um todo. E já nessa época você tinha essa preocupação de que o mundo está interligado. Isso a gente está falando de vários anos atrás, em que um efeito num país, por mais que a gente não tenha essa velocidade de hoje, né, das informações, ele sim tinha efeitos em outros países, né? Então já tinha essa preocupação e essa padronização foi muito interessante ver como o Brasil estava ligado nessa área. E uma outra coisa que ficou interessante é que o sistema americano é muito distante do ponto de vista regulatório comparado com o sistema europeu. O Brasil, nesse aspecto, em banking e pagamentos, é muito mais europeu do que americano, né? Isso tem um pouco a ver com a estrutura regulatória dos americanos, que é muito descentralizada, com vários reguladores, e que, de fato, somente os bancos S1 e S2 lá nos Estados Unidos, sistemicamente relevantes, é que tem um conjunto de regras que se aproxima muito às regras do Banco Central. Então foi bastante interessante entender esse mercado, mas de fato, uma coisa que ficou clara para mim é que o Brasil não estava tão atrás, não. Pelo contrário, em alguns aspectos, o Brasil estava até na frente. Lembrando que nessa época, quando eu fiz meu LLM, nós já tínhamos
o modelo da TED, que era a liquidação em poucos minutos dentro do área bancário, coisas que lá, quando eu morava nos Estados Unidos, eu pegava o cheque do meu aluguel, fazia o cheque, ia no correio e mandava por correio para pagar o aluguel, né? Coisa que no Brasil já não existia, até por conta da hiperinflação, né? Já não existia há muito tempo. E essa é uma coisa curiosa, né? Porque por mais que o mercado americano seja tão evoluído, a gente vê umas coisas tão antigas, né? Que você fala, não é possível que ainda é dessa forma lá. E a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? A gente adora criticar o Brasil, mas de fato o Banco Central tem feito um trabalho incrível. A gente vai falar bastante sobre isso, de modernização das regulamentações do mercado. Então a gente também tem que olhar com um pouco mais de carinho para o país, né? Isso é uma verdade absoluta. Eu faço várias reuniões, né, visitando clientes fora do país, né? Então a gente visita escritórios de advocacia em Nova York, em Miami, depois a gente visita a Europa também. E uma coisa que também está cada vez mais longe é o que a gente faz na área bancária de pagamentos no Brasil para efeito americano, a gente está extremamente avançado. E não é nenhuma crítica à estrutura americana, simplesmente são questões de necessidade. Então, um exemplo clássico. Por que o Brasil adotou o TED há muitos anos atrás, antes de todo mundo? Porque a gente quis ser na frente de todo mundo? Não. Na verdade, o que estava por trás é que a gente teve hiperinflação e o tempo de você liquidar destruía valor. Então, a gente precisava de um sistema rápido de liquidação de dinheiro. E que isso fez com que a gente... Então, E aí, por que as pessoas não carregam dinheiro no bolso? Porque é perigoso aqui. Então, se eu puder usar uma carteira digital ou transferir via banco, é melhor. Nos Estados Unidos, eu não tenho esse problema. Então, é engraçado, inclusive, para entender como a segurança e a estabilidade econômica influenciam nas regras bancárias e de pagamento.